Vamos mergulhar hoje numa história daquelas. Uma história sobre o perigo do orgulho e sobre um segredo tão, mas tão grande que nem a própria Terra conseguiu guardar. É isso mesmo, vamos falar sobre o mito das orelhas do rei Midas. Olha, essa história não começa com ouro, não. A gente precisa esquecer um pouco aquele Midas do toque dourado. Aqui, a história começa com música. Midas está vivendo uma vida bem mais simples lá, ao lado de Pan, o deus dos bosques. O problema é que uma decisão movida pela arrogância, está prestes a trazer uma consequência terrível. E é aqui que tudo começa, com um desafio. Um desafio bem audacioso, que vai colocar um deus da natureza contra ninguém menos que o próprio deus da música. De um lado, a gente tem Pan, um mestre absoluto da flauta, sem dúvida, mas cego pelo próprio orgulho. Ele simplesmente ousa acreditar que a música rústica dele pode superar a de Apolo, o deus do sol, radiante, divino, mestre da lira. Dá para imaginar a audácia? Midas, que era amigo de Pan, bem que tentou avisar, sabe? Disse que era perigoso. Mas Pan ignorou completamente o bom senso. E o Apolo? Ah, o Apolo achou graça daquela insolência toda, se divertiu com a situação e, claro, aceitou o desafio. Pronto, a disputa estava marcada. E assim, o palco foi montado para um duelo musical simplesmente divino. O próprio Olimpo se calou, com os deuses servindo de júri para essa competição mais do que improvável. Pan é o primeiro a tocar. E olha, a melodia dele é selvagem, melancólica, encanta a floresta inteira, faz os pássaros se calarem para escutar, até a plateia divina bate palmas. Por um momento, parece que o impossível pode mesmo acontecer. Mas aí, Apolo se levanta, e ele não se limita a tocar sua lira, não. Ele une o som do instrumento à sua própria voz divina. A música que ecoa ali não é deste mundo, é algo celestial. A performance de Pan, que parecia tão bela, de repente soa como uma simples canção de niná. A essa altura, não existia mais dúvida nenhuma. A música parou. A decisão parecia óbvia, né? Mas é aqui que a história vira. Em um julgamento completamente tolo, a lealdade e a verdade vão entrar em rota de colisão. O veredito é unânime. Um por um, os deuses apontam para Apolo. O vencedor é indiscutível. A justiça parecia ter sido feita. Tudo certo. Só que faltava um voto, o de Midas. E nesse exato momento, pressionado pela amizade, ele comete o erro que vai selar o seu destino para sempre. Presta atenção nisso. Midas não só vota em Pan. Ele tem a coragem de mentir, de inventar um defeito, uma falha que não existiu na música perfeita de Apolo, só para justificar a escolha. E declara Pan o vencedor. Olha, ofender um mortal já é complicado. Agora, insultar a arte de um deus é outro nível. Apolo, furioso com aquela mentira deslavada, decide que a punição de Midas tinha que ser, digamos, poética. Apolo basicamente diz: Ah, é? Suas orelhas são tão ruins para julgar música assim? Então elas vão ter uma forma que combina com essa sua tolice. E a maldição acontece na hora. Midas sente as próprias orelhas esticarem, se transformando em orelhas de burro, longas e peludas. Completamente humilhado, ele as esconde debaixo de um turbante, carregando o peso daquele segredo vergonhoso. Só que a verdade, bem, a verdade é como a água, né? Ela sempre acha um caminho para vazar. E esse segredo estava prestes a ser carregado pelo vento. Por um tempo, o disfarce até que funciona. Até o dia em que o rei precisa cortar o cabelo. E aí, claro, o barbeiro dele descobre o segredo chocante que estava escondido debaixo do turbante. O barbeiro é jurado de morte, então ele luta para guardar o que viu. Mas o segredo começa a consumi-lo por dentro, a atormentá-lo dia e noite, até que ele simplesmente não aguenta mais. Ele precisa contar para alguém, mas como? No desespero, ele corre para um campo bem longe, cava um buraco e sussurra a verdade para a terra. Midas tem orelhas de burro. Depois, ele cobre o buraco, aliviado, achando que o segredo estava finalmente enterrado e seguro. Mas ele estava redondamente enganado, porque no exato local onde o segredo foi enterrado, cresceram juncos. E toda vez que o vento soprava por eles, os juncos sussurravam para quem quisesse ouvir: Midas tem orelhas de burro. A lição aqui ficou bem clara, né? A verdade não pode ser enterrada. Essa história é um lembrete muito poderoso sobre orgulho, sobre julgamento e sobre a natureza implacável da verdade.
E isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Até hoje, que outros segredos os ventos continuam sussurrando por aí, só esperando alguém parar para escutar?